você abrir sua Bíblia em Atos. Amém? Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los na prisão. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão, e retornando, informaram, dizendo: Encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. Mas quando abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais do sacerdote ouviram estas coisas, eles duvidaram deles e no que isso daria. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando o trouxeram, eles o colocaram diante do concílio, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós? Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando no madeiro. A este, Deus o exaltou com sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, se enfureceram e liberaram para matá-los. Então, levantando-se no conselho, um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. E disse-lhes: Homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocaste nestes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou um número de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galileia, nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Ele também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo: abstenham-se destes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Jesus. E diariamente no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Pai, essa é a tua palavra santa e poderosa, Senhor. A tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, que quando é pregada, ela não volta
volta vazia, Senhor. Por isso, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, Senhor, venha abrir os nossos olhos nesta noite, Pai. Venha abrir os nossos ouvidos, ó Deus. Venha, meu Pai, sondar os nossos corações, ó Deus, nos quebrantar na Tua presença. Pai, por favor, fala conosco, Senhor. Quebra os grilhões desta hora, meu Deus. Tira as escamas, ó Deus, dos olhos, ó Pai. E ministra sobre nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui nesta noite edificados, ó Pai. Alimentados, Senhor Deus. Consolidados pela Tua palavra, Pai. Por favor, Senhor, aplica a Tua palavra em nós nesta noite, Senhor. Aplica, Senhor, fala, ministra sobre os nossos corações, Pai, porque nós precisamos, Senhor, precisamos Te ouvir, Pai querido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, poder sentar. Aleluia. Foi um texto um pouquinho longo, mas aqui nesse contexto está falando das perseguições e das pressões que os apóstolos estavam passando. E assim como os apóstolos, irmãos, todos nós aqui passamos por pressões. Todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos assistindo, participando desse culto, todos que irão ouvir, todos que estão lá fora, que mesmo que não estejam ouvindo essa mensagem, todos passam por pressões. Todos passamos por pressões. Todos nós vivenciamos momentos que às vezes dá vontade de chutar o balde. Chutar o balde. Muitas das vezes somos tentados a isso. Muitas das vezes essa expressão chutar o balde quer dizer o quê? Desistir. Muitos às vezes são tentados a desistir da caminhada com Cristo. Muitos são tentados às vezes a desistir do casamento, a desistir de um emprego, a desistir de várias situações que cada um tem a sua e está passando. Mas o fato, queridos, que como o pastor Sandro pregou de manhã, né, Sandro falando, ele falou sobre provações, e provações, pressões, são parecidos, são sinônimos. E não adianta a gente fugir. Todos nós, uma hora ou outra, vamos passar, porque essa é a escola de Deus. Essa é a escola de Deus. Deus é prático e Ele nos coloca na prática para podermos exercitar e viver no nosso dia a dia. E por que as pressões, as provações, os problemas é a escola de Deus? Deus usa as pressões para nos consolidar, para nos edificar, para nos fazer amadurecer, para a gente crescer, para a gente sair de uma zoninha de conforto, de vidinha meia boca, para a gente crescer, para a gente avançar. É para isso que Deus usa as pressões. A escola de Deus funciona assim. E o fato é que nós precisamos aprender a lidar com as pressões. Como devemos enfrentar as pressões? E queridos, todo cristão que se diz do Senhor, não existe um que não precise de sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos precisamos de sabedoria de Deus para lidar com as pressões do dia a dia. Não tem como, precisamos de sabedoria. Nós não conseguimos lidar na força do nosso braço, por mais que eu tenha esse braço forte, gordinho, né, um mucão. Não dá para a gente viver as pressões na força do nosso braço. Somos fracos, somos pequenos, sozinhos não dá. Apenas com a nossa experiência, e muitas das vezes, né, respeitando os nossos irmãos mais velhos, a Bíblia fala que nós temos, né, que nos aconselhar com os mais velhos, mas também a experiência da vida. Não é só com as experiências da vida que aprendemos a lidar com as pressões da vida, não. Por mais realidade que nós temos vivido, isso não nos isenta de viver
viver sem a sabedoria de Deus. Então, para vivermos, para lidar com as pressões da nossa vida, precisamos da sabedoria de Deus. Temos que pedir ao Senhor, lá em Tiago diz, Tiago 1,5, que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Precisamos de sabedoria, irmãos, para lidar com as pressões, a hora de se calar, a hora de falar, a hora de não levar certas coisas para o coração, a hora de agir, a hora de esperar. Então precisamos de sabedoria, queridos. Sabedoria de Deus para nos conduzir nas pressões da vida no dia a dia. E, queridos, nós que somos de Jesus, nós não temos mais a opção de descer da cruz. Essa não é mais a nossa opção. Aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás. Descer da cruz não. Se afastar de Jesus não. Uma vez que nos entregamos nossa vida para Jesus, não temos mais a opção de voltar atrás. Como Pedro disse, né? Quando Jesus ali, vocês não vão também não, e Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor, então para onde nós iremos? Então o que nós, cristãos, temos que fazer se nós não podemos voltar atrás mais, se não podemos descer da cruz, se não podemos chutar mais o balde? Como nós devemos enfrentar as pressões? Temos que enfrentar as pressões com uma fé, com uma visão cristã, com uma visão que vem de Cristo. Nós não podemos aceitar a viver da mesma forma que os demais. Nós que somos de Jesus, a nossa vida é pautada numa visão, na fé cristã. Nós, no nosso casamento, não tem que ser segundo aos padrões da sociedade, do filósofo tal, do terapeuta, não sei quem, psicólogo. Não. O nosso casamento tem que ser segundo a palavra de Deus. Essa é a visão. Se nós vamos resolver problemas com os nossos filhos, a criação dos nossos filhos tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se nós vamos resolver uma situação com um familiar, é segundo a direção de Deus, a palavra de Deus. Então, queridos, o que acontece é que nós, muitas das vezes, nós não sabemos lidar com a pressão do dia a dia. Nós não sabemos lidar com o dia mal. Às vezes nos desesperamos, às vezes botamos pés pelas mãos. Mas, quando nós lemos aqui no versículo 18, aqui conta que os apóstolos, eles estavam e ali... Obrigada, irmão. Chegou ali os religiosos da época e eles lançaram mão dos apóstolos, versículo 18, lançaram suas mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ali os apóstolos foram presos por pregar o evangelho. Eles não foram presos porque pegaram dinheiro emprestado, porque roubou ninguém, porque adulterou, não, queridos. Eles foram presos por pregar a palavra de Deus. E ser cristão, queridos, não nos anula das circunstâncias da vida. Ser cristão não nos faz menos ou mais vulneráveis aos problemas. Não nos faz. Não adianta a gente se vitimizar, falar, ó vida, ó Deus, por que comigo? Não. Não tem diferença. Os problemas vêm para aqueles que são de Jesus e para aqueles que não são de Jesus. O problema é como cada um de nós enfrenta os problemas e com quem nós estamos. Não sei vocês, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim para mim, mas irmã, poxa vida, eu vim para Jesus e minha vida está toda complicada, piorou em vez de melhorar. Quem disse para você que ia melhorar? Que melhora? Essa é uma melhora na visão humana. Mas e na visão de Deus?
mentira. Ah, depois que eu me converti tudo piorou. É mentira do diabo. É mentira, sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Nós estávamos cegos. Então aqueles problemas que nós tínhamos, pra gente, nós estávamos cegos. Quando caiu as escamas e a luz do Evangelho foi sobre aqueles problemas, que a gente foi enxergar eles dessa maneira. Mas eles já estavam lá. Eles já estavam lá. A circunstância é a mesma. Mas o que importa é como nós vamos lidar com essas pressões, como servos de Deus, como filhos de Deus. E queridos, creia, Deus nos ensina em meio às pressões. Deus nos ensina em meio aos problemas. O que tem que mudar, o que tem que melhorar é o nosso comportamento em direção a lidar com as pressões. Às vezes nós que não estamos sabendo lidar com as pressões do nosso dia a dia. Nós que não estamos sabemos lidar com as circunstâncias que estão vindo sobre nós. Não agimos. Nós não temos que agir mais como o velho homem, mas segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. É assim que nós temos que resistir às pressões da vida. E nesse momento aqui de Atos, queridos, quando nós lemos Atos aqui, os apóstolos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Houve Pentecostes lá, no capítulo 2, eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E nem por isso eles foram isentos de perseguições e de pressões. Por pregar o Evangelho, eles foram jogados numa prisão pública. E se os apóstolos, que estavam mergulhados, cheios do Espírito Santo, passaram por pressões, quem nós somos? Por que nós temos essa pretensão que não iremos passar por pressões? Quem fala isso para você está querendo te enganar. Está querendo te enganar. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas abaixa sua cabeça e vitimiza? Não. Tem de bom ânimo. Amém. Tem de bom ânimo. Amém? Amém. Então, nós também não somos isentos. Nós também não somos isentos. No versículo 19 e 20 diz assim: mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e os conduziu para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que os apóstolos tiveram aqui? Eles tiveram o livramento da prisão, um anjo. Tiveram uma experiência ali com Deus, onde o anjo do Senhor abriu as portas da prisão de maneira sobrenatural e deu uma ordem para eles. O que o anjo falou para eles? Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. No momento da pressão, irmãos, o que não pode nos faltar é atenção a ouvir a direção de Deus. Quem serve a Deus, Deus não chamou para bater cabeça. Quem serve a Deus, o nosso Deus, ele é vivo, ele é real. Ele dá direção. Mas nós temos que estar atentos. Temos que ouvir a direção de Deus. Deus, ele não para de falar em meio às circunstâncias. E eles aqui no momento da pressão, queridos, eles discerniram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. Eles sabiam que Deus era com eles. Eles conheciam o Deus que eles serviam. E eles, mesmo em meio à pressão, eles obedeceram. Eles ouviram a orientação de Deus, mesmo em meio à perseguição e à pressão. O problema, muitas das vezes, querido, não é a pressão. O problema é a gente estar igual barata tonta, sem direção. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema que às vezes nós enfrentamos. Nós temos que aprender a ouvir, queridos, a Deus em meio às pressões. Deus continua falando conosco.
Você pode achar que Deus não está falando com você. Deus está sim. Esteja atento. Esteja atento. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém. Deus é Deus que dá a direção. Mas você também pode ter uma certeza. Que o inimigo das nossas almas, ele vai se aproveitar muitas das vezes desse momento de pressão. Onde que às vezes a gente se encontra mais fragilizado. E ele vai querer falar também. Ele vai querer falar, se meter e falar também. Mas se você tiver convicção que o Senhor é contigo, se você estiver diante do Senhor, estiver posicionado no Senhor, mesmo chorando em meio à pressão, porque chorar não é pecado não, queridos. Chora diante do Senhor, mas esteja posicionado em Deus. Chore na presença de Deus, mas chore posicionado, crendo nele, crendo que ele está contigo, crendo que Deus é a melhor companhia para você. Jesus, quando ele estava no Calvário, Jesus estava passando um momento de pressão, não estava? Sendo inocente. E que pressão! Mas Jesus sabia que o Pai estava com ele. E ele viveu, e ele obedeceu, mesmo em pressão, em meio à pressão lá no Calvário. No versículo 21 diz: e ouvindo eles isto o quê? A orientação do anjo do Senhor, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Eles fizeram justamente direitinho. Foram para o templo, mas não ficaram calados. Era para eles falarem? Os homens falaram o que para eles? Para eles calarem a boca. Prenderam ele por isso. Mas eles ouviram a direção de Deus. E eles obedeceram. E eles obedeceram por inteiro o que Deus falou. Eles entraram no templo e eles ensinavam. Porque, queridos, não basta Deus falar. Não basta Deus falar, temos que obedecer. A palavra de Deus só vai ser real em nossas vidas se nós obedecermos a palavra de Deus. Não temos que questionar, mas sim obedecer. Eles aqui entraram, não tinham acabado de ser livres. Qual era deles? Pô, acabei de sair da prisão, eu vou para lá para voltar de novo? Para apanhar, para ser preso de novo? Não. Senhor, tem misericórdia. De novo, não. Sou teu servo, Senhor. Cadê a minha honra? Minha honra, Senhor. Não é assim que a gente escuta? Deus tem que me honrar, não, que você que tem que se humilhar e honrar a Ele. E olhe lá, que nem disso nós somos dignos, diante da grandeza dEle. E eles ali obedeceram. Eu passei uma experiência uma vez, irmãos, uma experiência em que eu passava umas dificuldades com uma pessoa, dentro da igreja mesmo, uma pessoa, irmã em Cristo, né? Uma pessoa cristã, e eu sempre levava a tona dessa pessoa, sempre levava fora. A pessoa às vezes era bem indiferente, bem ignorante, às vezes me fazia passar vergonha em reuniões com quase toda a igreja. E aquilo no meu coração, irmãos, eu confesso que eu comecei a levar para o coração. Comecei a me entristecer a tal ponto que eu pensei nem querer mais ir para a igreja para me encontrar com aquela pessoa. E um dia eu orando e eu chorando, eu falei, meu Deus, o que eu faço de errado? Eu procuro só ajudar. E ali eu conversando com Deus, rasgando meu coração, falando para Deus que eu não queria mais ir para a igreja. E ali o Senhor falou assim, peça perdão para essa pessoa. Eu, ela que me maltrata e eu que vou pedir perdão? Não, Senhor, o Senhor tem perdão, mas o Senhor está enganado. Senhor, é essa pessoa que me maltrata, que me distrata, a ponto de outros irmãos se envergonharem por mim, ficarem tristes por mim, de ver a situação. Não, Jesus, vou pedir perdão, não. Ele que está errado. Faça essa pessoa se conscientizar e ela se arrepender, aí eu perdoo.
Olha eu, hein? Aí eu perdoo, não peço perdão. E Deus sempre falava, peça perdão você, porque a pessoa pode ter errado com você, mas a sua reação com ela é errada também. Diante de mim isso não te justifica. Ai meu Pai, Senhor, eu quero ir para o céu, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Aí toda vez eu ia, né? Hoje eu vou. Aí eu perdi a coragem. Aí um dia, eu fui e falei com o Bill, me ajuda. Aí Bill chamou a pessoa, aí a gente foi assim. Aí eu fui e comecei a falar, pedir perdão, né? Eu comecei a pedir perdão por ter ficado magoada com as coisas que a pessoa tinha feito comigo. E a pessoa foi revelando os olhos assim, tipo assim, eu fiz isso tudo? Eu fiz isso? E ali eu pedi perdão, eu me humilhei, obedeci ao Senhor, como aqui o apóstolo Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Eu falei, eu quero é Deus. Muito mais humilhado foi o meu Senhor por mim. Então, quem sou eu? E ali eu pedi perdão e o peso saiu de mim. Porque na verdade, a pessoa não estava nem aí. Deus estava cobrando de mim. Porque Deus queria me ensinar algo. E glória a Deus por isso. Então, nós não temos que questionar. Temos que obedecer. Muitas das vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus, mas não estamos obedecendo. E eles foram, queridos, obedientes o tempo todo. Mesmo em meio à pressão. Eles foram obedientes. E queridos, pode ter certeza, existe graça para os obedientes. Existe graça para os que confiam. Existe favor de Deus para quem ouve e obedece. Existe colheita para os obedientes. Jesus foi tentado no deserto, queridos, na pressão. Mas ele não caiu nas artimanhas de Satanás. Satanás usou a Bíblia para enganar Jesus. Mas Jesus conhecia a Bíblia mais do que ele. Por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus. E Jesus sabia que ele tinha a direção do Pai. E Jesus não ficou iludido com as iguarias de Satanás, não. Jesus tinha convicção, o Pai que ele tinha, a quem ele servia, a quem ele obedecia. E ele não foi levado pelo diabo. Ele não caiu na conversa do inimigo. Queridos, Deus não quer que a gente chute o balde. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente desça da cruz. Não, Ele não quer. Mas Deus, Ele quer, em meio às pressões da nossa vida, nos ensinar. A direção de Deus é para a restauração, é para a renovação, é para o amor, é para o perdão, é para a obediência. Queridos, não vamos permitir que a gente tenha que viver por momentos difíceis, mais difíceis, para a gente ver, tomar jeito, para a gente tomar postura, se posicionar diante de Deus, não. Vamos nos posicionar agora. Versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Temos que gravar esse versículo no nosso coração e na nossa mente. Às vezes nós, por muito menos, por uma pressão da turma, amigos ou pessoas influentes, a gente envergonha Jesus ou a gente nega Jesus para não constranger outra pessoa, porque a gente está com vergonha. Não tenha vergonha de Jesus, não. Ele morreu na cruz por você, para te perdoar, para te livrar da condenação eterna. Ele te ama e o amor dele não tem preço. E aqui os apóstolos escolheram obedecer a Deus. Escolha também obedecer a Deus. Deus nos chama a obedecer hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Amém. É até que Ele venha. Temos
temos que obedecer sempre. E eles, queridos, perseveraram até o dia que eles foram mártires. Dos 12, 11 foram mártires. Sabe por quê? Eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles entenderam o preço que Jesus pagou por eles. Eles contemplavam a glória do Pai e eles não negociaram a sua fé. Eles foram firmes até o fim e constantes no Senhor. E é assim que temos que ser também, queridos. Temos que servir firmes e constantes ao Senhor. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida e por toda a nossa vida. Tem muita gente aí chutando balde. Eu já servi a Deus há muito tempo, agora eu vou curtir a minha vida. Jesus diz: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Mas ele não diz assim, é por um período, não. É por toda a vida, é vida. Negue a sua vida. Ele não fala, negue-no por um tempo. Vive a sua vida doitado na juventude. E quando você for velho, você vê, eu quero o resto da sua vida. Você é cansado, eu quero o resto. Não. Negue-se na sua juventude, na sua infância, na sua vida adulta, na sua velhice. É até o fim. É até que ele venha. Amém. Hoje temos que ser mais bíblicos do que ontem. Hoje temos que ser mais tementes do que ontem. Amanhã temos que ser mais obedientes do que hoje. E assim até que ele venha. Em nome de Jesus. Nos versículos 34 ao 38 diz assim: então, levantando-se no conselho um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. E disse-lhes: homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocar-te nestes homens. Porque antes destes dias levantou-se Deutas, dizendo ser alguém a este, se juntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram despertos e reduzidos a nada. Vamos pular para o 38. E agora vos digo, abstenham-se destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram, e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. Queridos, quando nós estamos em meio à pressão, quando estamos em Deus, quando estamos no Senhor, permanecendo nele, perseverando, obedecendo, quando estamos com Deus, até os inimigos falam em nosso favor. Amém. Gamaliel não era servo de Deus, não era irmão em Cristo, não tinha ainda a mesma fé dos apóstolos, mas Gamaliel ali foi usado por Deus. Quando a gente está com Deus, até os inimigos falam em nosso favor. Quando nós estamos firmes com Deus, nós somos maioria. Estamos com quem importa, pois estamos com o autor da nossa vida, com o autor da nossa salvação, com o autor da nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Com Deus, até o diabo obedece. Então nós não temos que temer, queridos, contra o povo de Deus. Se você é de Deus, só se você tem uma fé duvidosa. Se você não sabe em quem você está, com quem você anda, aí... Mas se você está em Cristo, se você sabe quem você é nele, quem você serve, contra Israel não vale encantamento. Não vale encantamento. Nós não temos que temer ninguém, nem temer feitiço, macumba, não. A Bíblia diz que tudo que nós oferecemos a Deus é santificado em oração.
As pessoas não são nossas inimigas. A nossa luta não é contra a vizinha, não é contra quem falou mal da gente, não é contra nosso marido, nossa sogra, nosso cunhado, não. A nossa luta são contra os principados e potestades, que de repente usou até a boca deles um momento contra nós. Nós temos que ter esse entendimento, queridos. Nós que somos de Jesus temos que ter esse entendimento. Nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas precisam ser amadas, precisam ser abraçadas. Amém. Para elas serem libertas da garra do diabo e vir para o reino da luz. Como que essas pessoas vão vir para a luz se nós estamos agindo com elas como se nós fôssemos das trevas como elas? Não podemos exigir um comportamento de uma pessoa que não é de Jesus. Nós que somos de Jesus, que temos que ter um comportamento diferenciado, queridos. Que o Espírito Santo abra a nossa visão. Amém. Tire as escamas dos nossos olhos, em nome de Jesus. Quando a gente lê lá no Antigo Testamento, realmente eram os inimigos, carne e osso. Mas na Nova Aliança, os nossos inimigos não são mais carnais, não são mais as pessoas. A nossa guerra é espiritual, é invisível, mas existe. É contra os Satanás e seus demônios. Deus é maior em nossas vidas, queridos. No versículo 38 e 39, que nós acabamos de ler aqui, fala: mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. Se você é de Jesus, a sua luta é de Jesus também. Você não está sozinho na sua luta. Quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Deus não nos deixa sozinhos, queridos. Deus não nos deixa sozinhos. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Lá em Mateus 28, 20, o último versículo do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, diz assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre. É de vez em quando? Sempre, até o fim do mundo. É promessa do Senhor. Ele quer estar comigo e com você. Você quer estar com Ele em todos os momentos da sua vida? Fique com Ele. Não abandone o Senhor. Se aproxime dEle. Viva para a glória dEle. Está passando, está sob pressão, mas passe pela pressão com Ele, com a sabedoria dEle. Não passe sozinho, ou não passe pelos influenciadores do youtuber, não. Passe com a sabedoria de Deus. Passe pedindo a Ele a direção dEle, e ouça e obedeça para a glória dEle e para a nossa alegria. Amém. Quando nós obedecemos, nós somos restaurados, somos renovados, somos transformados, somos aliviados, somos limpos, somos iluminados, em nome de Jesus.